Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode com o padre André Beguini Vilela. Tudo bem, Cláudio? Silva Rosa. Tudo ótimo. Nos conhecemos há quase 32 anos, né, André? 32 para 33, lá nos inícios dos anos 90. Certo. Foi na fila? Foi na fila da Caixa Econômica, não lembro se é federal, ali em Santana. Foi federal, eu lembro. E nós íamos fazer Senai, fizemos depois. Mas você já estava ali, paga para mim. Eu estava na frente, você paga, eu paguei o boleto, acho que era boleto na época. Para entrar no Senai. Para entrar no Senai, você tinha que fazer a matrícula e depois o boleto. E aí depois, lá no Senai, nós pegamos a turma T1, T2, T3, né? Que foram um ano e meio. Um ano e meio. E aí fazíamos elétrica. Exato. Você era bom na prática, eu era bom na teoria. E como nós sentávamos duplas, porque tínhamos que sentar duplas, e aí a gente ficou amigos dentro do Senai depois. E trazemos isso até hoje, né? A gente esporadicamente, porque depois eu fui para um lado, você foi para o outro. Eu fui para o lado mais profissional e você foi para o mundo do sacerdócio, né? Demorou ainda. Demorou. Você fez algumas coisas antes, né? Eu trabalhei no Bradesco, trabalhei na Fuji, trabalhei na Philips. Depois, por último, foi no Hospital Pio XII. E aí todo o meu caminho também como para ser padre, nesse sentido. E na nossa época não tinha celular, não tinha isso. E aí depois a gente perdeu o contato. Mas sempre depois começou a surgir a internet, essas coisas, e a gente começou a se reencontrar nas redes sociais. E aí depois... Legal. E como é que tá aí o seu mundo de sacerdócio? Fala um pouquinho aí, falando um pouquinho lá de São Sebastião. Então, hoje faz 4 anos, hoje não, há 4 anos estou como padre. Atualmente eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora do Amparo. Que é muito bonito. Né? Você esteve lá com suas filhas. Foi um dia dos pais, lembra? Foi. Todos nós almoçamos lá depois. E eu moro lá em frente ao mar, né? Eu acho que, se eu não me engano, do litoral de Caraguatatuba, da nossa diocese, é a única igreja que é em frente ao mar mesmo. Moro num prédio que tem quase 400 anos, 367 ou 68 anos. Antes eram dos frades menores, e aí eles passaram para a diocese e o bispo me chamou, porque eu fui franciscano durante 9 anos, o meu estudo é todo franciscano. Sim. E aí passei a assumir a paróquia Nossa Senhora do Amparo, onde estou há 4 anos. Com as pessoas, com o trabalho intenso, junto à comunidade, mas também de atendimento pessoal com as pessoas, às vezes hospitais também, bênção, as lojas, o pessoal pede muito para nós, casamentos, missas, exéquias, que é quando alguém falece, e nós vamos encomendar o corpo também, batizados, bastantes. Então toda essa vida sacramental eu faço ali na... tudo em prol da comunidade ali ao redor, né, de São Sebastião, que você trabalha hoje. No bairro específico, que é o bairro São Francisco. E ali... mais para frente tem a paróquia central, que é a São Sebastião. Que tem outro padre. É outro padre. Aí tem a Topolândia, que é outro padre. Aí temos Santa Rosa de Lima, que é outro padre. Aí atravessando, aí indo mais para frente, tem Boiçucanga, Toque Grande, Pequeno, Maresias. Até chegar em Boiçucanga, que é o outro padre, pega toda aquela região. E depois, atravessando a balsa, tem mais 2 padres, 2 paróquias na Ilha Bela. Isso no meu setor, nosso setor São Sebastião. Aí tem o setor Caraguá, setor Ilha Bela e setor Ubatuba. Então são 4 setores. E hoje o trabalho que vocês fazem na igreja é bem focado nos mais carentes? Como é que é o trabalho? Na verdade, é um conjunto de coisas. Tá. Onde eu estou atualmente é uma população... mais de aposentados, vamos dizer, vocês vão ficar bravos comigo, ficar bravo não, gente. O pessoal que são professoras aposentadas, gente que viu o bairro crescer. Sim. Então a minha paróquia, eu procuro trabalhar quando nas missas ou numa conversa um lado mais espiritual. Tá ok. Mas também faço visita ao asilo, tem missa lá uma vez por mês, e quando, lógico, precisa, existe um trabalho também, porque nós temos a pastoral
da caridade, que nós levamos cestas básicas, tem todo esse trabalho que já é antigo dentro da igreja, dentro do setor, né, que é a pastoral da caridade. E aí a gente vai atendendo as pessoas. Um dos momentos fortes que a gente estava até conversando antes foi com essa situação que aconteceu em fevereiro com a chuva. No carnaval, né? No carnaval, no sábado de carnaval. E aí sim, a mobilização na verdade, acho que do Brasil todo, mas nossa ali naquele momento foi muito imediata. E falando um pouco disso aí, André, o que ocasionou esse, vamos chamar de desastre, né? Lá em São Sebastião, foi exclusivamente pela chuva e pela área de risco que existia lá, né? Sim, a Vila Saí, ela é bem afastada do centro de São Sebastião, indo já para Santos, perto de Bertioga já. É uma vila pequena e as casas eram próximos ao morro. E aí, com a chuva que foi intensa, foi uma chuva muito intensa nesse dia. Eu me recordo que nós estávamos jantando numa casa e aí todo mundo pega o rodo, vamos, né? A chuva foi. E nós até comentamos depois, vai ter problema na Tamoios, porque choveu muito, tá chovendo muito. E aí depois a gente acorda com essa notícia, ia ter o Carnamar, que é o carnaval em alto mar, os barcos já estavam, foi cancelado tudo. Então foram momentos assim muito tensos para nós, porque onde eu estou ali é acesso, é passagem. Sim. Né? Passa pelo centro até chegar ao bairro que aconteceu. Então é um bairro distante. Eu fui aprender em São Sebastião que Maresias, Boiçucanga, Toque-Toque não eram cidades, olha a ignorância, gente. São bairros de São Sebastião. Sim. Só que para nós, eu não tinha noção disso, eu achava que eram pequenas cidades. Compreende? Eu achava que São Sebastião era o centro ali e os bairros próximos. Mas depois não, a gente foi entendendo. Então, quando aconteceu toda essa tragédia, foi uma tragédia, foram muitos mortos, aí a cidade toda se mobilizou. Aí foi exército, nossa paróquia ajudou. A paróquia do centro, lógico, foi o centro, foi o ponto de encontro para toda essa ajuda. E de roupas, tudo que você imagina, chegava até nós e chegou até a paróquia central. E quem que organizou todo esse movimento de ajuda? Como é que foi? Ou foi alguém tomou a frente? Como foi? Na verdade, funciona assim. Quando aconteceu tudo, as próprias pessoas pedem, padre, não vai fazer um ponto de apoio? Vamos fazer um ponto de apoio? E aí nós padres também, os padres, principalmente o do centro, começou a mobilizar, porque existe dentro da diocese o responsável pela caridade, o setor caritativo, vamos dizer assim. Mas nós mesmos já começamos a fazer a campanha. Eu comecei já com a ajuda da internet. Gente, doe roupa, traz aqui em frente à igreja. Aí nós começamos a mobilizar cada um foi mobilizando as suas paróquias. Tá. E aí depois também todas as ONGs ou todas as empresas começaram a se mobilizar. E aí começou a chegar caminhões de coisa, e aí depois a população ajudando a montar a cesta, separar roupa, separar colchão. E eu, depois que liberou o acesso, aí eu fui com um paroquiano nosso, pegamos os colchões, a gente foi levando também até as vilas, para a gente poder estar fazendo isso, esse movimento. E vocês sabem dizer como é que foi o resgate das pessoas? Como é que foi feito isso aí lá? Foi bem trabalhoso, né? A mídia toda foi para lá depois. Eu lembro que um dia que eu estive lá, o pessoal da Globo, da Record, da Band, estavam realmente. O pessoal do Fantástico estava lá. Eu esqueci o nome, Maurício Meireles Ferraz, não me recordo, estava sentado lá. Jornal Hoje, Canção Nova, todas as mídias estavam lá. E as pessoas que realmente, muitas pessoas ficaram soterradas, mas foi por barco e depois foram montando locais de apoio para essas pessoas. E o colégio lá, Verde Escola, isso mesmo, ficou como apoio para os moradores ali, principalmente ali mesmo da vila. Eu vi que muita gente ajudou ali também, inclusive o governador do estado ficou alguns dias lá. Ele ficou acho que uma semana, se eu não me engano. Ajudando ali na organização, direcionando, até o próprio exército que estava lá também. Foi depois de terminado a calamidade pública, todo esse... Mas hoje, graças a Deus,
Estão fazendo a vila de passagem, que é para as pessoas que perderam tudo. Algumas redes hoteleiras também estão auxiliando nesse processo. Tinha um tempo para isso, acho que renovou esse tempo, até fazer a vila de passagem e até fazer realmente a construção das novas casas. Só que eu não me recordo onde é. Porque ao mesmo tempo no começo foi tudo muito intenso. Depois cada um resolver isso. Tal. Aí depois nós também fomos tocando nossa vida, ajudando aqui, ajudando ali. Então hoje São Sebastião está tranquila nesse sentido para nós, né? De tá tendo acesso. Eu penso que está organizando nesse processo todo, porque não teve mais campanha, não teve. Então é sinal que tá tudo tranquilo. Pelo menos assim é a visão que eu tenho. E senão também estaremos fazendo algum tipo de campanha também. E o bairro que aconteceu isso aí, tá tendo algum movimento para retirar o pessoal de lá? Ou você tá sabendo ou não? As pessoas que moravam na encosta, Tá. essas que estão para cá. O bairro assim, você chega na parte plana, as pessoas estão ali ainda. A escola funciona, a verde escola. Mas aí mais pro fundo, onde aconteceu mesmo a tragédia, aí algumas pessoas tiveram que ser retiradas. Tem algumas casas lá comprometidas dentro do... né, os técnicos foram lá. Mas me parece que está voltando à normalidade dentro desse contexto. Agora o que precisa só essas pessoas que estão morando na rede hoteleira, torcer para elas. Parece que algumas voltaram para o seu local de origem dentro desse processo todo. Voltaram? Porque algumas pessoas são de fora, existem famílias de fora. Ah, entendi. Então aí foram retomando a sua vida nesse sentido. Mas já está voltando aos poucos. A vida em São Sebastião, lá no centro, as coisas já estão retomando. É que quando foi noticiado parecia que tinha acontecido em São Sebastião inteiro, né? Sim, deu essa sensação. Até a gente ficou um pouco assustado. Mas aí minha família perguntando, tá tudo bem aí? Todos os amigos, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí depois nós fomos entendendo que a mídia falou, foi São Sebastião, né? Mas foi num bairro de São Sebastião. Tanto é que a mobilização foi nacional, né? Isso. Mas foi um bairro, realmente foi uma tragédia, muitos mortos, 60, 80, não me recordo. E foi tudo naquela região ali. Entendi. E aí foi voltando ao normal. Né? E hoje, como é que tá a vida lá dessas pessoas, André? Da tragédia? A gente sabe que foi algo árduo para elas retomando, teve gente que perdeu os entes queridos. Então, o que Está sendo feito algum trabalho psicológico com eles? Sim, a prefeitura se disponibilizou tudo isso, acompanhamento com a parte de saúde também, e todo esse apoio que está sendo feito para eles poderem voltar e ter a dignidade mesmo que todo ser humano precisa, ter casa, ter lar, todas essas coisas. Está sendo feito isso. Que bom. Esse caminho. O bom é que volta à normalidade, né? Tem que voltar, meu Deus, a vida... né? A gente passa às vezes por algumas provações aí que eu acho que pra gente pensar um pouco também, né? Exatamente. E hoje, o que tem sido feito lá para a população, André, em termos de ajuda, até mesmo de melhorias lá para a população? São Sebastião é uma cidade turística, então ela vive do turismo. Então a prefeitura sempre investe muito em gastronomia, em shows, só que está retomando aos poucos, não como antes, porque foi decretado estado de calamidade. Mas aos poucos... Aí eles pararam com tudo? Parou tudo. Os eventos... Independente aonde foi, parou com tudo? Parou com tudo, porque teve esse foco e aí a prefeitura se mobilizou por completo para poder estar... teve missa do 7º dia, teve várias coisas em prol e muitas campanhas feitas. E agora as coisas estão retomando, porque eles vivem do turismo. Então não adianta, de uma maneira ou de outra, tem que retomar, porque até as pessoas que são moradoras, que perderam, elas vivem do turismo também. Então quer dizer que o comércio lá foi totalmente afetado, então? Totalmente afetado. Entendi. A parte turística, tudo. Mas já está retomando, já está um clima mais leve.
já as pessoas estão tendo turismo, tá tendo. É que agora vai entrar o inverno, outono e inverno, cai bastante. Mas aí começa os setores gastronômicos, esses movimentos de festas locais que ajudam na renda da cidade e as pessoas também. E tendo em vista que também a gente teve uma pandemia aí, né? Que afetou bastante ali, né? Misericórdia, a pandemia foi doido mesmo. Mas superamos também. Aquele lema, sou brasileiro, desisto nunca, né? Né? E a gente vê que tem reflexo até hoje. Muitos, lógico, comerciantes fecharam as portas, né? E a gente sabe que isso que aconteceu foi a nível mundial, né? Dentro dessa pandemia aí. E que os mais afetados até foram as pessoas mais humildes também. Né? E o interessante dessa crise que teve na época da pandemia é que fecharam, como todas as igrejas se fecharam também. Mas as pessoas, elas deram um jeito, vamos dizer assim, na fé. Né? Era nos grupos, pedir oração, nos grupos. Passamos a fazer missas online. Eu tive muita dificuldade. E como é que foi essa mudança aí para você? Tá acostumado lá, 100 pessoas na igreja, depois só você e o computador. Exato, eu e a câmera, não chique assim, era um celularzinho mesmo. Foi um pouco, para mim, tive muita dificuldade, porque você tinha que fazer todo o rito para as pessoas assistirem. Mas foi bacana ao mesmo tempo, porque o que acontecia? Nós criamos... nós temos nossos grupos de WhatsApp. Então o padre vai fazer a missa a tal horário, entende? Tá. E aí as pessoas. A gente chama PASCOM, que é um pessoal da PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação. Então eles organizavam o horário para nós, montavam tudo. Eles deixavam tudo preparado para você. Aqui, deixavam tudo preparado. Como estava no meio da pandemia, aí era 1 ou 2 que iam. Aí, só no momento de fazer a celebração, eu tirava a máscara. Mas aí você fazia lá na igreja mesmo, no altar, tudo? Não conseguia fazer no altar, porque a internet não pegava, porque sabe como é grande lá. O sinal era muito ruim. Aí eu peguei uma parte do corredor que pegava bem a internet e lá nós montamos. Montou um altar lá? Montamos lá uma mesa, colocamos crucifixo, fazia toda a celebração. E aí alguém filmando e as pessoas interagindo. Então, vamos assim, acho que uns 5, 6 meses. Acho que foi isso mesmo. E foi dando certo nesse sentido. Mas quando abriu também, eu falei, não, chega. Chega de online. Para mim, chegava de online. Porque era muito frio o contato. Mas daí foi voltando aos pouquinhos e as pessoas não se afastaram. Então, na verdade, quem sofreu muito ali comigo foram os idosos mesmo. Porque por causa do medo, de todas as coisas. Então, demorou um pouco para as pessoas ir retomando. E aí tinha que separar o banco, um na ponta, outro na outra extremidade, todos com máscara. Então, o litoral é quente. Então, você imagina, foi um sofrimento. Do calor em si, um na ponta, outro na ponta, outro na ponta, outro na ponta, e organizando como que nós íamos... Tinha número máximo para entrar? Tinha, eu não me recordo, mas acho que era 60%, então não podia... se tinha 100 pessoas, se lotasse, tinha que ser 50, tinha que ser 35. Então a gente foi fazendo missas espaçadas para as pessoas participarem. E era muito engraçado. Só já vem na missa de manhã, não vai à noite não, deixa para outro. Era assim, era meio doido. Ela já veio, então não pode. Aí depois tínhamos que trabalhar a questão de quem ia entrar. Então dava nome, depois a ficha. Foi uma vez. Era feita uma pré-seleção, né? Era. Ela já fez de manhã, então agora à noite melhor deixar para outro. Era assim. Então foram momentos assim de aprendizado para nós e para as pessoas também. E teve uma reflexão muito grande também, porque de repente não podia mais ir à missa, de repente as igrejas estavam fechadas, assim como outros lugares também. E as pessoas ficaram, e agora? E agora? Então, com o retorno da missa, muitas pessoas voltaram com mais vontade, porque perceberam que não tinha, perceberam o que é ficar sem missa. Entende? Porque como eu celebro de terça a domingo,
De repente eu não celebrava mais. Eu celebrava... Quantas missas eram por dia? Não, sempre teve, de terça a domingo. Tá, mas era... É uma missa uma noite. À noite. Todo dia à noite, 7 horas. E aí no sábado eu tenho 7 da noite e algumas comunidades durante o dia. Então geralmente no sábado são 2 missas. E no domingo, 1, 2, 3, 4 missas no domingo. Então eu emendo sábado com domingo. Nesse sentido. E aí de repente não tem mais missa. Então as pessoas queriam ir à missa. E não tinha mais. Aí foi bom. Teve um lado positivo da reflexão. Agora a igreja voltou a estar aberta. Então, aí eles diziam, não, agora eu vou à missa mesmo. Eu vou. Porque quando teve a pandemia nós não podíamos mais. E foi uma experiência difícil para todos e muitas pessoas também na fé. Mas as pessoas cresceram muito com essa. E eu acho que teve uma dificuldade também que você, assim, falando, você que é padre, até pode falar melhor do que eu, tem um lado psicológico também, né? Que, na verdade, muita gente vai à missa, que vai procurar até vocês na igreja, querem abrir alguma coisa, querem conversar com alguém, né? Faz um papel meio que de psicólogo, né? Exatamente. Isso acontece muito? Acontece. Quando as pessoas nos procuram, existe a grande dificuldade. Muitas vezes a pessoa vir e se vencer, porque uma coisa é você estar falando com um psicólogo, você está pagando, ele vai te dar um retorno técnico, muitas vezes, de algumas coisas. Nós não, eu não tenho psicologia. Eu tenho o estudo acadêmico e a prática da formação. Sim. E a minha vida de espiritualidade, a gente lê livro, procura fazer leituras pessoais, a vida de oração, que a gente aprende no seminário, depois tem que trazer para a vida. E isso nos dá um embasamento quando você chega até mim e fala alguma coisa, entende? Mas quando sai da minha área, que eu falo, olha, então, melhor você procurar um profissional, reveja isso. Mas a busca por nós, quando as pessoas nos buscam, a questão é mais da alma. São as dores da alma. Então, a pessoa ali, você vai escutando. E aí ela busca coisas da infância, ela traz coisas da adolescência, ela traz coisas do casamento, coisas de relacionamento. E elas realmente se abrem ali. Se abrem. Porque quando elas nos procuram, elas já vêm predispostas à abertura. E nós não invadimos a vida de ninguém. Se a pessoa diz, padre, quero falar com o senhor, tudo bem. Aí eu sento e falo, fica à vontade. Eu só escuto. Dificilmente eu vou dar uma opinião. Ou dificilmente eu vou dizer, faça isso ou faça aquilo. A não ser que ela me pergunte. Porque a gente parte sempre do princípio que nós estamos ali apenas para escutar. E quando ela fala, ela se cura. Vamos dizer assim, há uma autocura. Porque dela toca em assuntos, porque como a confissão é sigilo absoluto, ela confiou, então, para ela está expondo pela primeira vez a dor dela. E às vezes a dor que ela carrega há mais de 30 anos, muitas vezes. 20 anos, ou uma dor imediata. Então eu fui aprendendo a humanizar muito isso em mim mesmo, porque na medida que eu vou escutando a dor de um pai, a dor de uma mãe, a dor de uma filha, a dor de um jovem que tem medo de falar com o pai ou alguma coisa, eu vou aprendendo, porque a gente acaba se identificando um pouco com a dor dele. A gente vai entrando um pouco na empatia. E quando solicitado, a gente entra na compaixão. A compaixão sou eu poder direcioná-lo. Tá. Você me Mas conta uma coisa. Mas isso coisa. deu uma abertura para você. Exatamente. Você fala, me aconteceu isso, tô sofrendo muito. Tá bom? Eu entendo a sua dor. Aí você fala, mas eu preciso de ajuda. Entra a compaixão. A compaixão eu vou te direcionar, entende? Olha, Cláudio, então procura fazer isso. Procura um especialista aqui. Eu estou sendo compassivo com você. Eu estou dando para você a possibilidade de você se curar ou de você resolver uma situação. O colocar a empatia me leva apenas a compreender. É técnico, eu compreendo. A compaixão me leva a dar para você possibilidades para você poder
procurar alguém ou uma solução, ou até mesmo falar, não, eu preciso melhorar. Aí eu sou compassivo dentro desse contexto todo. E uns episódios atrás eu bati um papo aqui com o pastor Ezequiel Wendel. Um grande abraço para você, Ezequiel. E ele me disse que tem um grande desafio também com os adolescentes hoje, né? Porque a gente está vendo aí uma onda, né? Até de suicídios que está acontecendo com os jovens. Você pega esse tipo de situação lá na sua paróquia, você de alguma forma é procurado por esses adolescentes? Por eles não, muito pouco, mas pelos pais sim. Sim. Porque os pais, eles ficam um pouco com as mãos atadas, eles não... na verdade, eles querem um direcionamento. E aí você tem que pedir para Deus nos dar a sabedoria, porque muitas coisas são problemas deles, e aí eu não posso emitir a minha opinião. Compreende? Eu tenho que levá-lo a refletir. Então a busca geralmente é nesse ponto. O que eu faço, padre? Tá, eles querem uma resposta. Eles querem que a gente ajude a encontrar uma solução para essa situação. Porque se querendo ou não, você vê um filho nessa situação, acho que tem um pouco de desespero também, né? De tudo, porque eles procuram um padre. Dependendo do caminho que eles escolheram na vida ou na fé, eles procuram um pastor, ou procura alguém do espiritismo, ou procura alguém do budismo. Tudo vai depender do caminho que ele foi traçando durante a vida dele. Quando nos procura, geralmente são católicos mesmo, são pessoas que buscam essa resposta para respirar um pouco, para saber como lidar com o jovem que está rebelde. Agora, se o pai ou a mãe chega em você, padre, como é que eu direciono isso aí? Como é que eu lido com esse tipo de situação? Eu pedindo para você falar. Sim, tudo vai depender do que ela me conta. Aí eu preciso escutar. Se ela me dá abertura, eu falo, eu também quero conversar com seu filho, porque eu preciso escutar os dois lados. Eu não posso escutar somente o que ela está dizendo. Eu preciso escutar o filho ou a filha, se eles quiserem. Já aconteceu de eu escutar um e escutar o outro e conseguir que os dois conversassem. Aí não entra em confissão. Aí entra num direcionamento porque ela me pediu, eles pediram. Aí chama o pai, chama a mãe, escuto eles primeiros, depois escuto os filhos. Falo, posso colocar vocês junto? Posso. Se eles falar não, é não. Eu nunca vou, nem tenho esse direito. A gente quer. Aí é um momento bonito, porque pelo menos foi comigo um momento bonito, é um momento do perdão, é um momento de um pedir desculpa por outro, e sem a minha interferência, eu apenas deixo frente a frente e eu falo, bom, vocês conversaram, você quer que eu saia? Não, padre, fica aí. E aí eles conversam entre si e acontece o reencontro muitas vezes do perdão, o reencontro de almas mesmo. Para a mãe entender um pouco o processo do filho, para o filho entender quem é a mãe, qual a preocupação deles, porque às vezes são da mesma personalidade, quando nós estávamos conversando aqui antes um pouco, né, do enneagrama, dos tipos de personalidades. Sim. Muitas vezes as crises entre as mãe e filhos é porque as duas são iguais. E você acha legal, igual falando no enneagrama, você acha legal nesse tipo de situação você identificar quem são as pessoas dentro da sua família, para você até ter uma gestão, vamos falar em gestão, né, de conflito e saber como, na verdade, até abordar esse tipo de pessoa, dependendo da característica. Você acha importante isso? Que bom se todos tivessem condições de fazer uma boa terapia. Porque a partir do momento que nós conseguimos, a gente tem um pouco de conhecimento na prática, mas quando você começa a dar nome àquelas situações, e ao mesmo tempo que você se conhece, aí você fala, essa pessoa é assim, até para você que é um gestor. Sim. Se você tiver 30 funcionários, estou dando um exemplo, e você conseguir identificar a partir deles qual a personalidade de cada um, porque daí a gente pode entrar no colérico, no sanguíneo, no fleumático e no melancólico. Você já vai saber com quem você está lidando. Porque se você pegar um que é da mesma personalidade sua, com certeza, se você for colérico, vai ter conflito. E se ele for colérico, vai ter conflito. Se vocês forem dois fleumáticos, vão ficar um olhando para o outro. Então tem que ter o equilíbrio. E a partir do momento que a gente vai tendo a noção de quem está ao nosso redor,
a gente começa a ler as pessoas, mas não ler de maneira pejorativa Sim. ou para julgamento, mas fazer uma leitura de quem ela seja para você poder abordar, para você poder ver que caminho que você vai estar conseguindo muitas vezes desconstruir o que ela construiu a partir dela. Porque a gente hoje não tolera-se mais, você tem que me aguentar, porque esse esse é o meu jeito. Não existe isso. Nós temos que compreender, esse é o meu jeito, é um erro da identidade da pessoa. Eu sou assim, mas tudo bem, como eu estou vivendo numa sociedade, eu tenho que estar me ajustando. Tem que me moldando. Né? Me moldando assim. Então, essa leitura, que o Enneagrama ele é muito extenso dentro do, né, para estudar tudo, para ler tudo. Mas a pessoa saber um pouco, principalmente, quem ela, a personalidade dela vai ajudá-la bastante. Porque nós vamos vendo, os coléricos e sanguíneos são as pessoas primárias. Primário é aquele que numa sala de aula você identifica na hora. Você fala para a criança assim: quem quer ir comigo não sei para onde? 2, 3, levanta. Ó, esse vai ser líder. Pode ver, ele vai ser líder. Aí quem não levantou, você vai precisar sempre estar estimulando. Mas aqui, a liderança, você já vai percebendo na primariedade da pessoa. Entendi. E aí você vai trabalhando com ela a possibilidade dela avançar. E no avanço da idade dela, toda a primariedade dela precisa ser trabalhada também para a secundariedade. Porque se colocar 2 primários aqui, por exemplo, nós 2, se essa porta emperra, nós vamos meter o pé nela, elas vão quebrar. Entendi. Mas se você coloca alguém que é secundário, vai falar assim: calma, vai dar jeito, pega o celular e liga para alguém, vamos tentar, vai abrir a porta. O resultado vai ser o mesmo. A ação que vai ser diferente. Então, dentro de uma situação, e isso a gente vai repetindo na nossa vida. Porque a nossa estrutura é a mesma. A primariedade é para tudo. E a secundariedade também. Então, na medida que nós vamos trabalhando esse equilíbrio dentro de nós, da primariedade com a secundariedade, eu vou tendo bons frutos. E é isso que é importante para quem está na liderança. Porque eu falo que hoje eu administro uma paróquia. Sim. Eu administro uma paróquia. Eu não sou só apenas o padre, eu administro o financeiro. Eu tenho que saber, é o líder da comunidade. Tenho funcionários, a gente tem que pagar os salários, paga 13º, paga tudo, faz a conta, paga água, paga a luz, paga a internet, mantém a casa, faz o cálculo de gasolina, faz cálculo daquilo que está entrando, o que está saindo. Eu tenho que estar administrando tudo isso. Se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, como que aí eu tenho que administrar o financeiro, administrar o meu jeito de ser com os funcionários e administrar o meu jeito de ser com as pessoas. Sim. Então, é um leque muito grande quando nós estamos à frente e nós temos CNPJ, então é uma empresa. Compreende nesse sentido? Então eu tenho que estar, o nome não pode estar sujo, se eu não posso sujar o CNPJ, então eu tenho que estar atento com as contas, se pagou, se não pagou, eu tenho que estar negociando. Então, eu vou me separando por blocos. Entendi. Né? Então, eu aciono o meu administrativo. Como se fosse avatares. Isso. Eu acionei meu administrativo quando eu assumi a paróquia. Tem que dar conta, tem que dar certo, tem que ser isso. Entrou isso, saiu isso. Qual o lucro disso? Tá dando certo isso? Não tá dando certo? O que a gente pode estar fazendo? E aí eu tenho que administrar as pessoas. Quando eu celebro a missa, aí eu mudo. Aí eu sou o padre, eu sou o pastor. Quando eu vou atender, eu sou o padre, eu sou o pastor. Quando eu vou negociar, eu sou administrativo e sigo sendo padre. Quanto que o senhor quer? Quanto que eu posso dar? O senhor divide em quantas vezes? Isso vai, não ficou bom, tem que ligar, entende? Tem que estar sempre negociando. Então, é administrativo de almas, de pessoas e do financeiro. Então, nós temos que caminhar sempre nesse percurso, e a gente fica sendo muito visado como liderança. Então, hoje eu estou vestido assim, mas eu não costumo, a não ser num evento, ou numa missa mesmo. Na missa eu procuro vestir assim, porque é um respeito por nós, assim como você vai num dentista, como você vai no escritório, você procura um médico, você procura o melhor médico. Sim, com certeza. Compreende? Isso eu falo muito. Por que nós, sacerdotes ou pessoas
que estão envolvidos na igreja não pode dar o melhor de si. Compreende? Se você procura um médico, se você tem condição, você quer o melhor médico. Você quer o dentista? Você quer um dentista que você consiga pagar, mas que resolva o seu problema. Você quer alguém que tem uma aparência, não é que aparência, não, mas você bate o olho e fala, que bacana. Expressa confiança. Expressa confiança. O líder tem que ser assim. Como que você vai vender um projeto para mim? Como que você vai vender uma viagem para mim? Como que eu vou divulgar uma viagem? Eu preciso saber que empresa que está sendo divulgada. Eu vou buscar a empresa para ser divulgada. Faz uma... Não é de qualquer jeito. Estou envolvendo pessoas, estou envolvendo a vida financeira das pessoas. Como que a gente pode estar trabalhando isso? Então, isso conta muito na nossa liderança também como sacerdote. Entendi. Então, a gente, da mesma maneira que nós abrimos portas para a igreja e para nós, a gente pode fechar portas também. Entendi. Então, esse autoconhecimento de nós como ser humano, eu me trabalho muito isso. Porque eu sou muito primário. Às vezes no trânsito, às vezes alguma coisa. Sim. Quando eu vejo, já falei. Quando eu vejo, já xinguei. Eu falo, não posso trabalhar isso. Não é porque eu sou padre. Antes de ser padre, eu sou humano. Sim. E sendo humano, eu tenho que trabalhar essa minha questão. De olhar para o outro, de ter paciência, de saber escutar. De não querer ter sempre a razão de todas as coisas. Mesmo eu sabendo que não vai dar em nada. Saber escutar, saber... Né? Então, a gente vai aprendendo isso com a vida também. Você acha que o que está acontecendo hoje, falando especificamente dos jovens, muita coisa veio lá de trás, até um certo descuido dos pais, ou são características que você vai ao longo do tempo, você vem trazendo com você ou vem trazendo dos seus ancestrais? Cientificamente diz que nossas células têm memória. Então existe sim o particular de cada ser humano. Você tem muito do seu pai, da sua mãe, e que seu pai tiver dos avós, e eu tenho também. Então isso nós vamos trazendo. No entanto, o mundo hoje, ele está muito rápido em todas as coisas. Imagina, a gente está gravando, a gente imaginava isso há 30 anos atrás, Cláudio. Imaginava falar no celular, ligar para a mãe, né? Isso em 80. Vídeo. Meus irmãos, tiveram alguns irmãos que foram morar no Japão, e nós íamos ali no centro perto do Banco do Itaú, que tinha uma área da telefônica, nem sei se era telefônica, em Bratel, uma vez por mês para falar com eles. A minha mãe ia, e meu pai ia, nós não, porque era muito eles caro. Jogavam bola, né? Isso. Então, imagina, hoje não, você tem um filho que você tá lá na Suíça, na Irlanda, você consegue, se ligar para ele, se ele tiver acordado, ele vai atender. Então hoje é muito imediato as coisas. O que eu consigo entender hoje, né, quando eu olho assim, existe muita ação hoje e existe pouco silêncio. Eu penso que o silêncio é difícil, porque o silêncio faz barulho também. Porque quando a gente silencia, a gente vê que a nossa cabeça não para de funcionar. A gente está sempre pensando em alguma coisa, a gente está sempre negociando com a gente o tempo todo. Mas a gente precisa buscar em nós esse silêncio primeiro. Você tem que encontrar dentro de si o seu eixo. Uma forma da cabeça não processar o... Exato. Tipo, é feio falar, né? Assim, a gente ter um tempo do ócio. Tá. Mas um ócio produtivo. Sim, não entendi. Você ler um bom livro, você assistir um bom filme. Eu tenho a oportunidade de estar na praia, de repente... Às vezes se desconectar, né? Desconectar, exatamente, igual a Matrix, né? Ele se desconectava, fazia assim. Eu penso que o mundo hoje, ele está nos engolindo o tempo todo. O tempo todo. Já era assim, mas hoje com o avanço, que é tudo muito rápido, as crianças, elas também estão vindo de maneira rápida, a cabecinha delas, elas estão muito rápidas com tudo. E o que está faltando é um pouco mais de humanização, de repente, um pouco mais, a gente usa a expressão do colo de mãe, não a mãe em si, mas as pessoas serem mais... Nós estamos na época da intolerância, ninguém tolera mais nada. Não sei se você acompanhou hoje, esses dias, aquele jogador, o Vinícius Júnior. O pessoal chamando ele de macaco, o estádio inteiro na Espanha ofendendo ele. Quer dizer, como que ele vai lutar com, sei lá, 60 mil pessoas e uma coisa que tá buscando não fazer
E como que vai trabalhar? Porque essa questão já é antropológica, ou seja, está no ser do ser humano. É antropológico e passou para o social. Porque é uma questão europeia. Não é questão, é questão da raiz do ser humano, essa rejeição do outro ser humano, essa questão da competição com o outro ser humano, essa questão a questão está na raiz antropológica de cada ser humano. Eu participei de um podcast também com um pessoal e eu fui atacado o tempo todo. Eu não, a instituição católica. Instituição católica, uhum. E aí no final, ele querendo saber da intolerância religiosa, que nós somos intolerantes, que nós somos não sei o que, deixa eu bater meu tambor em paz. Ele foi falando para mim, eu fui só escutando, em nenhum momento aí no final eu falei para ele assim, eu expliquei que a questão é antropológica, a questão não está ligada com a fé. Cada um professa a fé, o que foi conhecendo. Uhum. E aí no final eu falei, se eu fosse Jesus Cristo, falei para ele, sabe o que eu ia fazer, que eu faria com o senhor? Ele era um senhor já. Ele falou que eu daria um abraço. Jesus Cristo daria um abraço. Vem cá, deixa eu dar um abraço, senhor. Aí ele se emocionou. É isso que a gente espera. Eu falei, então, mas não é assim. O senhor não pode ataque, né? generalizar. O senhor não pode se defender me atacando. Eu tenho história, eu tenho família. Eu não nasci padre, eu fui me formando. Eu estudei 9 anos para ser padre, passei pelos meus perrengues dentro do seminário, como ser humano, como tudo. Sim, então claro. Eu tenho uma história. Então não é assim, o senhor está atacando a instituição, mas o senhor está falando da intolerância e olha aí como o senhor está reagindo. Aí ele pediu desculpa, se acalmou. Então hoje as pessoas estão muito intolerantes, brincaram até comigo ontem. Assim, o André, não ri não mostra os dentes não. Eu falei, como assim? Porque quem é banguela vai se sentir ofendido. Brincou assim, para entender que está num ponto que você não pode ter cabelo comprido, porque quem não tem cabelo vai ficar ofendido. Você não pode ser careca, porque você vai ficar... Tá um ponto que eu acho que nós, seres humanos, estamos perdendo a essência das coisas, o que realmente é valor para nós. É o que eu penso nesse sentido. Entendi, né? André. A gente está chegando aí no final do nosso bate-papo, tá infelizmente, né? Mas o que você dá de conselho aí? Conselho, se você se sentir à vontade, para os pais que estão aí assistindo a gente, até como se portar com os filhos. E a gente sabe que esse lance da intolerância, da falta de paciência, e até mesmo às vezes as redes sociais contribuem para isso, né? O que você deixa aí de mensagem para esses pais? É importante, eu falo pautado na minha vivência de vida, de como hoje, quem eu sou. Meu pai sempre foi muito... ele nos disciplinou. O colo era da minha mãe. Papai era aquele que disciplinava. Então, se precisava bater, ele batia. Eu cresci assim, nesse ponto de vista. Eu não tenho problema, não sou revoltado, mas não estou fazendo apologia a nada, mas eu cresci assim e sobrevivi assim. Mas a mãe dava sempre o colo, dava o direcionamento. Eu penso que dentro de casa deva ter um acolhimento maior, não sei, né, nesse ponto de vista. Procurar não é fácil, mas procurar entender, partindo para o lado que a gente depois vai ficando mais velho, a gente vai entendendo. Mas quem é seu filho do ponto de vista? Qual a personalidade dele? Quem ele é dentro do processo da construção psicológica dele? E se tiver tempo, passear mais, conversar mais. Sim. De repente que cai num problema muito, muito difícil para vocês pais. Teve um caso que a mãe cortou o celular, cortou isso, cortou aquilo, cortou isso, cortou aquilo, depois a filha tentou tirar a vida. Sempre tem umas histórias assim. Então fica sempre uma dificuldade para vocês pais. De tomar decisão. Tomar decisão. Quando uma pessoa da igreja, um católico, me procura, padre, o que eu faço? Fala, olha, pede a sabedoria de Deus. Eu trabalho sempre com isso. Pede para Deus te dar sabedoria para você tomar uma decisão. Mas, no entanto, lembrando sempre que seu filho é um outro ser. Ele tem o direito de pensar com a vida dele. Você gerou uma vida, mas ele também tem vida própria. Ponto.
Então, até os 18, até os 19, até os 18, que pede a maioridade, você tem que cuidar. Então, é ter o cuidado de todas as coisas, é estar atento a tudo isso e procurar passar para os seus filhos a existência de um ser maior. Ah, mas eu não sou católico, eu não sou evangélico, mas o importante, Cláudia, é no final da vida, da história, você acreditar. Eu vou defender sempre a minha igreja, vou defender sempre o que eu acreditei. Mas, se o ser humano passar por essa vida sem fé, sem ter em que se apoiar, deve ser muito triste. Eu vi um depoimento da Raquel de Queiroz, que é aquela escritora, ela disse, ela nunca acreditou em Deus, mas ela falou, ela diz assim, quem tem fé nunca perca. Porque quando a minha filhinha, ela fala, quando a minha filhinha ficou doente, eu me senti sozinha. Eu não tinha ninguém para me apoiar, nem espiritualmente. Eu não tinha força espiritual. Contrapartida das pessoas que acreditavam em alguma crença, se apoiou em quem ela acreditava. Olha só. Então é importante para os pais darem toda a formação para o filho, mas também nunca esquecer o lado espiritual. Aí vai ajudar. Porque nas experiências que a gente vai no decorrer da vida, a pessoa tem tudo, muitas vezes. Sim. Mas não tem a paz de espírito. E aí se perde no meio do caminho. Tudo que ela construiu, ela se perdeu, porque faltou esse equilíbrio interno dentro dela. E essa construção do equilíbrio interno, ela precisa ser feita de uma maneira ou de outra, para a pessoa, no psicológico, eu tenho 13 anos, mas também caminhar junto. Eu tenho 13 anos no meu psique. Existem pessoas que têm 40 anos e se portam como um menino de 20, não pode. Psicologicamente está errado. A nossa fé também, ela tem que caminhar junto conosco nas nossas buscas também. Então, eu penso que a orientação seria assim, conversar sempre. Ah, porque meu filho é assim, ame sempre, abrace sempre, que o abraço cura. Né? A pessoa, eu brinco assim, se você não abraça seu filho hoje, ele vai abraçar outras pessoas lá na frente. Então, abraça hoje. Enquanto ele permite, enquanto ele... Né, tem aquela história do filho ter vergonha do pai e da mãe. Vem no colégio buscar, vem não sei o que, abaixa a cabeça. Não tem problema, faz parte da idade deles. Mas se ele se sentir amado... Acho que a palavra-chave é essa. Sentir amado tanto pelo pai como pela mãe, ele não vai ficar procurando outros amores. Porque ele já tem o pai e a mãe. Quando eu falo pai e mãe, é quem cria, quem está dentro de casa. Ele já tem o respeito dentro de casa. E aí depois vem as crises, né, da adolescência, da passagem da adolescência para a juventude. E é onde o pai e a mãe têm que estar preparados psicologicamente para lidar com as emoções que a vida vão trazer. Legal, Penso André. que é isso. Obrigado, tá? Por nada. Ter desprendido uma parte do seu tempo, do seu dia. Imagina. Aí, ter trazido um pouco da sua palavra e da sabedoria que você tem, lógico. Né? Imagina, estamos na luta aí. Pessoal, curta, siga e compartilhe. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Cláudio.